Boa tarde, família Canção Nova. Esse é o programa Canção Nova em Brasília, chegando até você pelo sistema Canção Nova de Comunicação. E hoje, quarta-feira, estamos no mês de outubro, mês vocacional, e eu tenho uma mensagem muito especial de uma santa que é maravilhosa, que muitos conhecem, que é Santa Terezinha. E ela diz assim, que ela oferece um caminho de confiança. Então, eu pergunto a você que está em casa, você tem confiança em Deus? Se você não tem, procure saber com Santa Terezinha como é esse caminho de confiança. E hoje no programa tem uma pessoa maravilhosa, ela que toma conta das vocações aqui em Brasília. Ela é a pessoa que é canal das vocações aqui em Brasília. Mas primeiro ela vai falar sobre ela. É a Mônica Macedo. Bem-vinda! Obrigada, Cineide. Eu sou auxiliar da equipe vocacional. Mas é uma alegria estar com você aqui no programa. Está cuidando das vocações, né, de Brasília, que é a minha terra também, né? E é uma alegria estar aqui na Missão de Brasília. E a Mônica, para quem não sabe, porque ela é uma pessoa por trás dos bastidores, ela sempre foi da TV Canção Nova, há muito tempo, né, Mônica? Mas 23 anos. 23 anos de TV, inclusive esse programa, ela era diretora desse programa. E você pode até falar para a gente como que surgiu o programa Canção Nova em Brasília, como é que acontecia, né? Sim, o projeto do programa Canção Nova em Brasília, ele tem um objetivo, né? Se você pegar lá no histórico dele, é mostrar aquilo que a Missão de Brasília faz, né? Então, a gente mostra os nossos departamentos, a nossa história, a nossa rotina, os nossos eventos, tudo que a gente faz, tudo que nós produzimos enquanto Missão de Brasília, né? Que graças a Deus é muito rica. Isso mesmo. E aí, cheguei aqui em 2001 e recebi, 2001. Fui contemplada... 2001, ano passado. 2021. 2021, desculpa. 2021, isso mesmo. Nossa, tô voltando lá. 2021, e fiquei como diretora, a Gabi que apresentava. Isso. E aí, com muitas mudanças, que a Canção Nova é muito dinâmica, acabou que agora eu sou diretora, apresentadora e produtora do programa. A primeira foi a Bárbara, né? Bárbara que apresentava, depois o Padre Márcio, que era o responsável da missão. Aí ele ficou apresentando, aí por último foi a Gabi, que aí eu entreguei o carro para você. Foi, aí eis-me aqui. Mas, Mônica, acho que o pessoal em casa quer saber quanto tempo de comunidade, já que você falou que tem 23 anos de TV, Canção Nova, mas quanto tempo de Canção Nova? Nesse ano de 2022 eu estou completando 25 anos de Canção Nova. Nossa. Entrei em 97, né? Nós éramos em 34 noviços, na época não tinha pré-discipulado, já era nem discipulado, era o noviciado, nem pré-noviciado, então nós éramos em 34 pessoas, 37, é por aí, não chegava a 40, né? Daí nós demos um ano para Deus, foi muito bom, a nossa turma muito legal, muito boa, né? Ainda somos, acho que uns 11 na comunidade, graças a Deus. Estou aqui, conheci a Canção Nova em 93, tinha 15 anos. Nossa. E depois que eu conheci a Canção Nova, minha vida mudou, geral, em todos os aspectos. Eu era bem novinha ainda, né? Tava terminando o ensino fundamental, que era o primeiro grau, né? Daí comecei conhecendo por um acaso mesmo. Eu sou daqui de Brasília. A minha família, meu avô tinha uma fazenda em Paracatu, Minas Gerais, e a gente ia todo final de semana para aquela abençoada fazenda, para não dizer o contrário. Mas aí eu digo abençoada porque foi através dela que eu conheci a Canção Nova. Que bem. Né? Então, daí a gente passava o final de semana lá e eu procurando a Rádio Nova Aliança, que é aqui de Brasília, né? Porque a minha família sempre foi religiosa, minha avó sempre foi católica, a gente era muito próximo. E aí procurando a Nova Aliança com ela, a gente achou a Canção Nova por um acaso. E eu fiquei escutando a Canção Nova, porque a gente passava férias lá, fiquei escutando a Canção Nova por uma semana, pensando que era a Nova Aliança. E aí falei para minha vovó, tem alguma coisa diferente nessa rádio, não é a Nova Aliança.
Ela é sim, é sim. Eu falei, não é. Aí passou, descobri o nome da rádio, até com o Oswaldo Luiz. A Adriana Pereira estava entrando na comunidade, ainda trabalhando como funcionária. Daí eles tinham um programa na rádio. Aí falaram da Rádio Canção Nova, falaram um pouco do Padre Jonas. Aí um belo dia, na quinta-feira de adoração, eu escutei uma senhorinha pregando. Eu falei, mãe, eu conheço a voz dessa mulher. Aí a minha mãe, nossa, parece a irmã Débora. Aí eu falei, será? Essa irmã Débora foi muito amiga da minha avó aqui em Brasília. Elas fundaram um grupo de oração lá na minha paróquia, que é na Perpétuo Socorro, em Taguatinga. E a gente, vira e mexe, ela estava aqui em Brasília e a gente sempre se encontrava. Eu falei, nossa mãe, o que a irmã Débora está fazendo nessa canção nova? Aí ela falou, não sei, minha filha, vamos ouvir. Aí a gente foi ouvindo, aí fui conhecendo um pouco mais. Toda vez que eu ia para a fazenda, né, eu já não ia tão emburrada, porque eu ia escutar a canção nova. Um belo dia eu estava escutando, estava próximo do carnaval. E eu, com meus 15 anos, queria ir para o carnaval, né? Jovem. A minha tia eu tinha duas primas na mesma idade, e a minha tia ia levar minhas primas para o carnaval lá em Paracatu, no Jockey e tudo mais. Aí ela falou, você quer ir comigo? Falei, quero, com certeza eu quero. Aí eu arrumei minhas coisas, minha mochilinha separada das roupas da fazenda. Minha mãe olhou e falou, o que é isso? Eu falei, eu estou arrumando a minha bolsa para ir pular carnaval com a minha tia. Nossa. A minha mãe, como assim? Eu não deixei. Eu falei, não precisa deixar. Com a minha tia, que é a sua irmã, você não precisa deixar. Gente. Eu era terrível. Aí eu fui com a minha bolsa. Minha mãe tentou de tudo que era jeito me impedir. Eu falava, não vou deixar de ir. A minha avó virou para minha mãe e falou, deixa ela, esquenta, não, é sua irmã também, ela vai cuidar, deixa quieta. Passou, eu comecei a ouvir a canção nova lá, estava tendo o Rio de Água Viva na canção, no carnaval, que a gente estava transmitindo, que a Canção Nova estava transmitindo no Rio de Água Viva, no Rio de Janeiro. E aí o Padre Jonas começou a pregar no encontro. E do nada, ele começou a falar da vida da comunidade. Falar da providência, da história do peixe com a fatinha, com o peixe, né, de todas as situações. A comunidade que vivia numa casa em Queluz e que ali eles recebiam papel higiênico, pasta de dente, contou toda a história da pasta de dente e aquilo mexeu muito comigo. Passou, acabou a palestra, o padre voltou a pregar e ele falou de novo sobre a comunidade. Ele falou, não estou entendendo por que eu estou falando tanto sobre a Canção Nova. Isso aqui era para ser um encontro de conversão. Talvez Deus tenha um propósito. Aí passou, acabou a palestra, o Wagner Ferreira, que era seminarista, ele foi para aqueles âncoras que a gente faz de intervalo, né, de um programa, de uma palestra para outra na rádio. E aí ele e a Thaís Godoy, que era da comunidade também, eles começaram a contar a história de vocação deles. Quando acabou esse programa, eu lembro que era 12h20, eu falei, é lá que eu quero viver. Ah, minha filha, depois disso, minha vida viveu em função de descobrir o que era Canção Nova, porque era lá que eu queria ir. E aqui em Brasília, a gente não tinha casa, a gente não tinha nada, né? Depois que a gente foi saber que a Canção Nova tinha uma história com a Nova Aliança e tudo mais, daí que a gente foi entendendo. Aí eu conheci o Márcio Mendes, que ele era da minha paróquia, lá em Taguatinga, né? A gente ficou bem próximo, ele ia de férias, ele ficava lá em casa, a gente conversava muito, ele me contava muitas coisas da comunidade. E aí a minha família foi mudando também. Eu lembro que ele estava na época da cruzada, o Padre Jonas lançou uma cruzada chamada Eu e Minha Casa Serviremos ao Senhor. E ali a minha casa foi mudando. A gente começou a participar da missa diária, a adoração, o rosário. A Bíblia a gente era um pouco mais lento para questão de estudo. Aí só quando você entrou, que aí vamos fazer estudo bíblico, aí né? eu fui entendendo um pouco, né? Aí isso foi em 95,
94. 94 nós fomos na Canção Nova, no aniversário do Padre Jonas. Daí, 95, meu pai ficou encantado com a Canção Nova. A hora que eu cheguei na Canção Nova, a sensação que eu tinha que ali era a minha casa, né? Que era ali que eu tinha que viver, eu escutando as músicas, né? Tinha umas caixas de som ali próximo do que era a administração, aqueles predinhos primeiros ali, né? Estava cantando Rei Senhor, eu lembro direitinho, como se eu estivesse indo para lá agora. E eu falei, gente, aqui é o lugar que eu quero viver. Amém. Não sei como, não sei quando, mas é aqui o meu lugar. Só que foi rapidinho, né? Isso foi 94. 95 começaram os acampamentos. O Dom Alberto, que era bispo daqui de Brasília, pregava lá na Canção Nova, o Retiro Popular, né? Então meu pai quis ir também para lá. Então, 95 inteiro, nós fomos em quase todos os acampamentos que teve, né? 95 eu encontrei a irmã Débora me explicou como que a gente fazia o caminho e tudo mais. E aí, 96 eu fiz o caminho, 97 eu entrei na comunidade. E aí, esse tempo, né, vai fazer 25 anos que você falou, você morou em quantas missões? Morei em Cachoeira umas 3, 4 vezes, morei em Aracaju, Rio de Janeiro e Brasília é a segunda vez que eu moro aqui. E você é casada, tem 2 filhos, né? Sim. Como que você conheceu o Renê na comunidade? Como é que foi? O Renê também é daqui de Brasília, né? Então, ele entrou em 98. Quando eu entrei, eu estava indo para Aracaju, ele já estava vindo de Queluz. Eu não tive muito contato com ele, mas na época que ele entrou, ele era seminarista. Então, a gente passou, eu fiquei em Aracaju, vivendo uma série de coisas, e ele em Cachoeira, vivendo também o seminário, a vida comunitária, o trabalho. Ele era um dos únicos seminaristas que trabalhava na TV, porque ele achava interessante a vida do Padre Jurandir, então ele pediu para fazer essa experiência de estudar, mas ter um trabalho em algum dos nossos departamentos. E aí passou um tempo, ele teve um problema de saúde, voltou para Brasília, ficou aqui um tempo, depois voltou para a Canção Nova de novo. Nesse momento que ele voltou, eu em Aracaju tive uma tuberculose. Nossa. E aí o Padre Jonas e o Eto pediram para eu voltar para a Cachoeira para eu fazer o tratamento da minha doença. Mas ali o Eto já falou, leva tudo seu, porque você não volta mais. Aí eu voltei para Cachoeira e tudo mais, o Renê ainda estava como seminarista. E eu tinha vivido um processo muito traumático de namoro na comunidade, que é uma longa história, não dá para contar. Mas aí eu não queria saber de ninguém, não queria saber de relacionamento, porque eu estava bem machucada com a situação. Daí ele começou a se interessar por mim, ainda no seminário. Uma amiga nossa, ela era bem próxima a minha, ela rezou por ele e Deus mostrou para ela que ele estava gostando de mim. Aí teve um determinado momento que ele quis se aproximar de mim. Eu falei, olha, eu não quero saber de homem agora. Sinto muito. Se você quiser ser meu amigo, tudo bem. Aí ele, não, eu não quero ser seu amigo, não. Eu quero namorar com você. Eu falei, então você vai esperar um bom tempo. Aí passou, isso foi no 2000, 2001. Passou, em 2001 a gente começou a namorar. Ele veio para Brasília, foi transferido para cá, né? Daí nós passamos 2001, 2002, final de 2002 nós fomos remanejados para o Rio de Janeiro. Aí lá a gente ficou até 2005, 2004 nós casamos e foi muito legal porque nesse processo ele conheceu a minha família antes de mim até, ele conheceu minha mãe e meu pai antes de me conhecer na comunidade. Então foi muito, muito legal, sabe? Foi a providência. Sim. Cuidou de todas as coisas. Hoje nós temos 2 filhos, o Gabriel e o Tiago, são 2 figuras raras, né? Você bem conhece. Sim. Mas são meninos de Deus, são muito sensíveis a essa questão da religião. São muito livres, são muito Sim. moleques e tudo mais, mas são muito sensíveis também, sabe?
E graças a Deus tem 18 anos essa brincadeira Pois toda. é, tá vendo? Que coisa. E o bonito de ouvir sua história, né? Que você já vinha de uma fé, já tinha uma vida, né? Sua família católica. E mesmo assim, Deus foi lá em Minas, lá naquela Sim. fazenda, te chamar, né? Por conta de um programa de rádio que achava que era um e era a Canção Nova. Que era outro. E assim a vocação das pessoas, né? Porque agora a gente vai começar a falar sobre vocação, porque a Mônica Sim. cuida das vocações aqui em Brasília. Você manda o seu e-mail. Mas antes da gente começar a falar sobre vocação, a Elisa tem um recadinho para você aí. Olha, ó, solta o VT aí. Aqui em Brasília, a Canção Nova acredita e é sustentada pela divina providência. Providência essa que age através da sua ação. Precisamos da sua ajuda para o Bazar Canção Nova acontecer. Necessitamos de doações de roupas, brinquedos, utensílios domésticos, roupas masculinas que estejam em boas condições. Bazar Canção Nova, com a divina providência, nada faltará. Pois é, a providência que mantém a Canção Nova, né? O bazar, que ajuda a gente, né, Mônica? Sim, com Mas certeza. voltando agora para as vocações, né? Aqui em Brasília tem bastante vocações, né? Pessoas que são daqui, que estão aqui, né? E que também estão lá em Cachoeira, está em outros lugares que foram remanejadas, né? Mas o bonito de ver que não para, né? Todo ano sempre tem alguém chegando, né? Se despertando Sim, a vocação, sim. né, Mônica? E ouvir a tua história de vocação faz também a gente entender nesse mês de outubro, né, mês vocacional, Mês em das que missões, das né? missões também, e o quanto que a gente precisa, né, viver, né, se descobrir na vocação. Sim, com certeza. Deus tem um momento, né? Ele tem o momento certo de chamar a gente, a hora certa. A gente tem que ser sensível ao que Ele tem a nos falar, né? Em pequenas coisas, em pequenos detalhes. Eu lembro que eu já me percebia, depois de um tempo que eu fui ver, né? Que eu já percebia que eu tinha uma diferença, sabe? Deus falava comigo nos sonhos, né? Ele nas músicas antigas que a gente tinha, né? Quando eu ia para a fazenda com a minha avó, a gente ia cantando todas as músicas daquele Louvemos ao Senhor. E para minha surpresa, quando eu cheguei na Canção Nova, eram todas as músicas da Canção Nova, a maioria, né? Então, Deus tem os meios de fazer. O que a gente precisa é ser dócil, é lembrar que Deus nos chama, que Ele cuida de nós, que Ele nos preservou. No meu caso, né? Às vezes eu falo, nossa, eu não tenho uma história de vida forte, de conversão. Mas hoje eu olho e falo, nossa, como Deus cuidou de mim. Como Deus me preservou, porque se eu fosse pelos meus caminhos, eu não estaria aqui. Sim. Né? Pelas minhas loucuras, minhas rebeldias, eles viram o carnaval, né? Que seria de mim se não fosse Deus tomar iniciativa em me tomar para Ele, desde cedo, né? E não tem tempo. Tem pessoas que hoje a gente acompanha que sentiu o desejo de fazer parte da comunidade no mesmo tempo que eu, quase que nos mesmos anos. E hoje que estão dando a resposta para Deus. Né? Então a gente tem que ser sensível ao que Deus está falando com a gente. E ser aquele mesmo nosso lugar também, né, Cineide? Hoje, graças a Deus, a igreja é tão rica. Tem para tudo que é canto, para todo lugar. Né? A gente tem que ver se aquele é o nosso lugar também, né? Se ali eu vou me sentir feliz, realizada, se ali é a minha casa. É verdade, porque é esse encaixe, né? A gente se encaixa naquele lugar. A igreja, ela tem essa diversidade, né? As novas comunidades, carismas, né? A forma como o carisma se manifesta na igreja, mas também na sociedade. Isso é muito bonito de ver, né? Sim. A Canção Nova é pelos meios de comunicação, né? A Shalom é na musicalidade, no jeito próprio de rezar, a obra de Maria com alegria. E assim vai, né? E você tem o seu lugar na igreja, seja na paróquia, na pastoral, que também é uma vocação. E o legal também é que a Mônica viveu a vocação dela pessoal, mas também hoje desfruta da vocação dela matrimonial, né? Que é o estado de vida, que tem pessoas que são chamadas ao matrimônio, outras são chamadas ao celibato, outros ao sacerdócio, assim como o Renê. Ele começou, mas ali no meio do caminho Deus falou com ele, falou não, sai fora daí que não é sua praia, não. E hoje ele é pai de família e tem 2 rapazes, né? Posso dizer rapazes porque eles são
menino já bem crescido, né? Principalmente o Gabriel, O Gabriel tem 16 e o Thiago tem 16 12. Vai fazer 16 e o Thiago vai fazer 13. Tá vendo? Já está bem encaminhado, né? E é isso, e graças a Deus, né? O vocacional, ele tem aqui, tem aqui em Brasília, você pode ligar, né, Mônica? Sim, nós temos as missões, nós temos vocacional geral, né, que está em Cachoeira Paulista, que coordena tudo aquilo que nós fazemos, né? E em cada missão tem o seu departamento do vocacional. Então, se a pessoa tiver interesse em fazer o caminho com a Canção Nova, é só ver esse e-mail que está aparecendo aí na sua tela. Colocar aqui a legenda. Né? E aí você manda o seu e-mail dizendo por que você tem interesse em fazer o caminho com a Canção Nova. Se tem alguma coisa que desperta no seu coração em relação à Canção Nova, a espiritualidade, porque a nossa espiritualidade é muito simples, né, Cineide? Até a gente falava isso agora. É muito simples, muito de todo cristão deve viver o que a gente vive, né? O jeito que a gente reza, o jeito que a gente canta, conversa, o ser família, como é a Canção Nova, né? Se você sente chamado, mande um e-mail para a legenda que está passando aqui. Que está falando. E aí eles vão encaminhar vocês para a casa mais próxima, né? A missão mais próxima. Porque, por exemplo, Brasília, nós temos Brasília, Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Pará. É a cidade mais próxima desses 5 estados. E aí manda esse e-mail, eles vão ver onde que vai dar mais certo para você, a sua realidade também, né? Isso. E aí ou você vai conhecer a Mônica, ou você vai conhecer outra irmã nossa, comunidade de outra missão. Que hoje é o responsável do vocacional, né? A gente faz todo esse caminho de triagem. Depois que a gente faz essa triagem, nós vamos ter os encontros vocacionais, que começam no começo do ano e aí vai até, o caminho hoje vai de 2 a 6 anos de caminho, né? Então não tem uma regra, por exemplo, eu fiz 2, eu não sei quantos anos você fez. Eu fiz 2 também, Deus foi muito rápido comigo. Tem gente que faz 5, faz 3, 4... Depende de cada realidade, cada pessoa é um caso no tempo de Deus, comunidade. Né? Para uns Deus quer rápido, outro Deus quer que demora mais um pouquinho, né? E tem várias realidades, né? Tem várias coisas, tem faculdade, tem namoro, tem situação de família, tem várias coisas. Pois é. E graças a Deus que a Canção Nova tem as vocações, graças a você que é nosso sócio, que nos ajuda, né, Mônica? Sim. Que é esse apoio, que é essa família mesmo, como a Mônica falou, somos uma família. E abençoada porque temos você, que é nosso sócio, que promove a Canção Nova, que faz com que a gente chegue a tantos lugares aí que a gente não tem nem noção, né? Verdade. Mas é isso. E, Mônica, muito obrigada. Obrigada mesmo pela sua participação, sua história, sua vocação, né? Amém. Como diz o Padre Jonas, que ele pague a você, né, com o céu, com a bênção de Deus todos os dias, viu? Amém. Muito obrigada. E você, quarta-feira a gente tem esse encontro marcado, né? Ali, ó, depois da programação ali, nos acompanhe. Porque a nossa missão é evangelizar.